Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário de papel MXRF11, esse fundo que acaba sendo queridinho aí da Bolsa de Valores, tá? Na questão de fundos imobiliários, porque é um fundo que virou base 10 rapidamente ali, foi um dos primeiros fundos base 10 e caiu na graça aí dos investidores. Antigamente já teve mais problemas, hoje em dia os problemas que ele tinha já foi diluído aí. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre ele hoje. Esse relatório aqui que eu estou é o relatório de setembro. Lembrando que eu gravo esse vídeo 19 de novembro, tá? Só que chega o relatório pra gente sempre atrasado. E confesso que o MXRF11 demora um pouco para soltar aí seus relatórios mensais, tá? Eu coloquei ele recentemente na minha carteira, tá? Porque a cota vinha caindo, tá? Então a cota do fundo imobiliário MXRF11 vem caindo nos últimos tempos, se encontrava acima do VP, acima do valor patrimonial. E quando se trata de fundo de papel, a gente não deve aí comprar esse fundo de papel acima do seu valor patrimonial, tá? Porque ela tende a convergir mesmo. Não é como, por exemplo, um fundo de tijolo, que o fundo de tijolo, o imóvel ali tem sua valorização e a cota sobe. Não, as dívidas serão sempre a mesma, tá? Então não tem o porquê a gente comprar acima do valor patrimonial, porque essa dívida ela não vai se valorizar ou se desvalorizar, como por exemplo num imóvel, tá? Então fique atento a isso, não compre fundo de papel acima do valor patrimonial. Muitos compraram aí porque ficaram, vou perder o time de entrar, não posso ficar de fora. Não, sempre vai ter oportunidade, inclusive agora a cota está caindo. Então vamos ao que interessa, informações aqui do fundo. Ele está sendo, entregou um rendimento ali de 9 centavos por cota, tá? Tá com yield mensal, no caso de 0,91%, tá? Quase 1% aí, excelente, tá? Um yield anual de 11,44% e 127,81% do CDI no período, tá? Então, o objetivo aqui do MXRF11 é investir aí em CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de FIIs, ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. E quando eu comecei a estudar aqui o MXRF11, eu fiquei até de cara aqui que eu não sabia que ele investia em projetos imobiliários residenciais, tá? Então, é um dos poucos fundos que eu vejo falando que investem nesse quesito aqui residencial. Então, ele ganhou um ponto aí comigo, porque essa área de residencial sempre tende a crescer mais, né? Início do fundo foi em 13/4 de 2012, então já tem mais de 10 anos aí, um fundo excelente. Ele tem uma taxa de administração aí de 0,90%, tá, ao ano. Ele tem uma quantidade de cotas de 437.325.297 cotas. Quando a gente pega o patrimônio líquido e a quantidade e divide pela quantidade de cotas, a gente chega no valor patrimonial de R$ 9,64. Ou seja, se a gente der uma olhadinha aqui, no dia de hoje, o fundo ele está sendo cotado aí a 9,24, ou seja, abaixo aí do seu valor patrimonial. Por isso, eu coloquei esse fundo aí em carteira, porque ele caiu abaixo do VP, tá? Tem mais de 1 milhão de cotistas, basicamente aí 1.205.503 cotistas, tá? E aqui a gente vai para algumas atualizações, tá? A estruturação do fundo aqui, ó, o fundo visa alocação de 80% do PL em CRIs, tá? Quem não sabe o que é CRIs, é Certificado de Recebíveis Imobiliários, com bons nomes de crédito, tá? E até 20% do PL em permutas financeiras, tá? Que possuem boa rentabilidade. O fundo alocou aqui agora indo para as atualizações, né?
O fundo fez uma emissão de cotas, tá? Ou seja, o fundo ele emite cotas para captar recursos para poder fazer novos investimentos aí e aumentar o portfólio do fundo, tá? E aí no book de Cris, dando continuidade à alocação dos recursos da décima oferta, foram integralizados 496 milhões em Cris, tá? E aí, quando a gente vai aqui no booking de permutas financeiras, foram realizados novos investimentos em um montante de 4,09 milhões. Por fim, no book de FIIs foram investidos 69,5 milhões no FII HGRU 11, tá? E aí, de rendimentos e reserva, aqui a gente vai também para mais algumas atualizações. O fundo distribuiu aí 9 centavos por cota, tá? E um detalhe aqui, se você percebeu aí a cota do fundo MXRF11 caindo nos últimos tempos, foi porque ele pagava aí, se eu não me engano, 10 centavos por cota também, e ele acabou descendo aí, né? Indo para 9 centavos por cota. Isso leva em consideração também essa emissão que ele fez aqui, essa 10ª emissão, quando aumenta o número de cotas, certo? Diminui o número, diminui a quantidade do valor distribuído, tá? Então, se eu tinha, por exemplo, 10 cotas e tinha R$ 10, ia R$ 1 para cada cota. Agora, se eu tenho 20 cotas e tenho esses mesmos R$ 10, tá? Agora vai 50 centavos para cada cota, porque aumentou o número de cotas. Só que o fundo já está mostrando aqui que está fazendo alocação. Então, essa cota ela tende a aumentar o rendimento novamente, porque o fundo vai fazer a alocação desse capital que ele captou aí, tá? E provavelmente deve sim aumentar rendimentos aí futuramente, tá? E além do que, a gente tem um aumento aí da taxa Selic, e se tiver também uma inflação mais alta, um IPCA mais alto, as cotas também os credores tendem a aumentar aí, ter que pagar mais também, tá? Então, sempre fique atento a isso, tá? Aí, com destaque as operações de permutas financeiras, distribuíram no mês 1,35 milhão de dividendos, enquanto que o book de crise, o resultado caixa foi de 34,33 milhões. No book de FIIs, o resultado foi 3,89 milhões. É interessante você sempre olhar isso daqui para observar de onde vem aí o valor de dividendos aí que você está recebendo na sua conta, tá? O fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 4,44 milhões, tá? Que é basicamente aí 1 centavo por cota. A gente seguindo aqui, como eu falei aqui em cima, a distribuição foi de 9 centavos por cota, realizada aqui em 14 de 10 de 2024, tá? Então, cara, isso tudo que eu tô falando aqui é tudo que você vem aqui e pega no Investidor 10, tá? Só que a diferença é que muitas vezes aqui no Investidor 10 pode ter alguma desatualização, porque são muitos fundos para eles atualizarem. Olha só, aqui no valor patrimonial tá R$ 9,52, mas como eu calculei lá, o valor patrimonial por cota é um pouquinho maior, tá? Porque é bem fácil fazer essa cota, é normal se tiver alguma desatualização nesses sites, por isso que eu gosto de vir direto no relatório do fundo olhar, e por isso que quando o fundo ele não deixa de colocar o relatório durante um mês ou 2 meses, eu já fico um pouco chateada, porque eu quero realmente acompanhar, eu não gosto de ir no Investidor 10. Lá no Investidor 10, eu geralmente faço um contato inicial. Por exemplo, quero saber aí de um fundo, quero saber de uma ação, quero saber aí de um ETF lá do exterior, eu vou ali e tenho o primeiro contato, mas logo em seguida eu venho buscar as informações no próprio relatório do fundo, então fica aí a dica para que o fundo ele solte os relatórios mensalmente sem falhar, tá? Então,
Ele sempre distribui os seus dividendos aí 14/10, tá? Para os detentores da cota do fundo em 30/9. O que isso significa? Ele paga os dividendos no dia 14 ou no dia 13, tá? Dependendo se o dia 14 cai, por exemplo, num sábado, no sábado ou no domingo, sempre eles adiantam para um dia antes aí, tá? Então, se o fundo, tá? Ele paga no dia 14 aqui, a data com dele, né? A gente fala data com, que é a data base ou a data que você precisa ter a cota do fundo na sua carteira é dia 30 ou o último dia útil do mês. Então, fica observando aí sempre que você quiser receber, né, daqui 14 dias, você pode sempre fazer aportes inteligentes. Eu sempre falo isso aqui no canal, tá? Então, o valor distribuído representou, considerando o preço de fechamento da cota no mês, R$ 9,93, o resultado equivalente a 108,64% do CDI no período já livre de impostos, ou ainda 127,81% do CDI com gross up de 15% do imposto. O que isso significa? Quando a gente faz o desconto do imposto que é cobrado, né, no CDI, por exemplo, quando você investe CDI e você retira esse dinheiro, é comido aí 15% em cima do valor do seu lucro, tá? Então, aqui eles fazem o cálculo com 108%, 108% já com o desconto dos 15%, e aqui, sem o desconto, daria 127,81% do CDI, tá? Aqui, quando a gente desce, a gente consegue enxergar aqui o fluxo financeiro, tá? Eles colocam detalhadamente a receita do fundo por permutas, FIIs, CRIs, LCI, renda fixa. Eles colocam detalhadamente. É interessante você olhar esse gráfico para você ver aqui de onde vem a renda do fundo ou não, tá? Então, aqui eu já olhei, vamos passar aqui, tá? A gente pode observar um detalhezinho aqui, ó. O fundo, ele colocou a rentabilidade, tá? De janeiro de 2023 a setembro de 2024, comparando aí o valor de mercado da cota mais rendimentos, que é a linha azul, a NTNB, que é a linha cinzinha claro, e a pretinha, que é o IFIX. A rentabilidade do fundo tá batendo aí, tá? Mas não é uma diferença absurda para você falar, nossa, vale muito a pena eu investir no MXRF11, sinceramente, tá ó, de igual para igual, e quase menos de 1% de diferença aí dos dois, tá? Então, não é uma diferença absurda. Por isso que muitas vezes a galera fala aí que, pô, vale mais a pena investir aí numa NTNB, tá? Porque ela vai ser mais segura e vai ter a mesma rentabilidade do MXRF11 ou de um fundo imobiliário, tá? Mas, quando se trata, eu prefiro fundos imobiliários de tijolos. Quando se trata de fundos imobiliários de tijolos, você tem não só a valorização é, da cota, como também os dividendos, então acaba tendo um rendimento aí maior. Inclusive, quando eles vendem um imóvel, também tem um lucro maior aí, tá? Então, não dá muito para se comparar com uma renda fixa, tá? Os fundos imobiliários, justamente por conta dessas valorizações que a gente consegue quando investe em bons ativos, tá? E aqui a gente consegue ver um pouquinho da composição do portfólio do fundo, tá? Então, basicamente, 17% do fundo é alocado aí, atrelado a CDI, 70% do fundo a IPCA, INCC e IGPM e pré-fixada, quase nada, na verdade, nada, né? 0%, deve ser tão pequena, tão irrelevante que nem conta na porcentagem aqui. E atrelados a FIIs aí, 13%, tá?
Então, você vê, 17% do fundo agora vai ser bem impactado com a alta da Selic. Então, tudo é coisa que a gente tem que ficar observando aí, que agora os fundos atrelados a papel, tá? Os fundos de papel vão ter uma rentabilização aí melhor com essa alta da Selic. E isso não é o que a gente está vendo acontecer com o MXRF11, justamente porque fez emissão, aumentou o número de cotas, caiu a quantidade de dividendos distribuídos. Então tem outros fatores além da Selic ou além de alguns fatores externos que acontecem, tem fatores internos também que a gente tem que observar aí, tá? E aí é basicamente isso, pessoal. Aqui eles colocam, tá, detalhadamente. Se você quiser ver, eu posso até deixar o link aqui desse PDF que eles disponibilizam para gente para você olhar com calma, tá? Aqui eles falam detalhadamente aonde que eles alocaram os recursos, tá? Inclusive, eles já adiantaram aqui 1 de outubro, esse eu destaquei para falar, que é o por último, já como fato subsequente, no início do mês de outubro, houve alocação de 75,4 milhões nos CRIs FS Infra a uma taxa de IPCA mais 11%. Ou seja, eles conseguiram alocar recurso aí, captando um retorno gigante, tá? IPCA mais 11% é um retorno gigantesco. E 16,4 milhões de CRI MRV, tá? A uma taxa de IPCA mais 11 também, 0,54%. Então fez boas alocações aí no começo de outubro, tá? As novas alocações do mês possuem taxas superiores às médias do book de crise, contribuindo assim para a melhora do carrego no fundo. A gestão ressalta ainda que possui outras operações do volume relevantes no pipeline em estruturação. Ó, aqui um detalhe, tá? É excelente o retorno que vai dar, IPCA mais 11%, mas isso também quando o retorno é maior, tá? Você tem que ter em vista que o risco também é maior. É que o portfólio de certificados de recebíveis imobiliários, tá? Aqui eles detalham aqui, imobiliário residencial 28%, bastante, tá? Outros 22,44%, varejo alimentício 20,50%, varejo 6,1%, shoppings 8%, agronegócio 3%, por partes 9,95%. Ó, aqui tem mais movimentações realizadas no mês de setembro. No mês de setembro, o Maxi Renda realizou novos aportes nos projetos Campo Belo 3, 2,9 milhões e Brooklyn 3, 1,99 milhões. Ainda foi realizada a nova redução de capital no projeto Vila Olímpia 2, 2,78 milhões, concluindo com sucesso a devolução de capital do projeto, além dos 8,87 milhões de dividendos que foram distribuídos aos cotistas ao longo do projeto, tá? E aqui, coloquei aqui SPE, quando você vê isso aqui escrito, tá? Significa sociedades com propósitos específicos, tá? Que aqui eles falam o seguinte: fluxo abaixo representa o histórico consolidado de pagamentos realizados das SPEs para o fundo, bem como a projeção do volume de dividendos e redução de capital futura das SPEs para o fundo por cota, tá? Então, SPE é sociedades com propósitos específicos. Geralmente são empresas que os fundos criam aí, tá? De obras que estão acontecendo, e se algo der errado nessas construções, nessas obras, projetos, não atinge o fundo diretamente, tá? Porque são empresas abertas em diferentes CNPJs, então isso acaba não impactando o fundo, não trazendo problemas, gerando problemas para o fundo, tá? Isso é interessante fazer, muitos gestores fazem isso, tá? Então, pessoal, basicamente, essas foram as informações de hoje. Aqui eles mostram aqui, ó, as permutas financeiras, tá? Os projetos, olha aqui, que prédio bonito aqui, ó, Brooklyn 2, Brooklyn 3, tá? Alguns projetos em andamento aí, e é basicamente essas informações aqui do MXRF11. Me fala se você investe nesse fundo ou não, se você pretende colocar ele na sua carteira ou não, e comenta aqui se você quer que eu traga de alguma ação, algum fundo imobiliário específico, que assim, na medida do possível, eu venho aqui trazer, gravo e trago aqui para você. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!